Olá! O vídeo de hoje vai ser para falar sobre como pagar dívidas no Serasa, ou dívidas que você tem que já estejam no Serasa, em outras palavras, tá? Bem, eu sou Sampaio, sou consultor, educador financeiro e faço nesses vídeos uma forma de ajudar você a entender um pouco suas finanças e nesse caso hoje é ver como é que você pode acertar suas contas se você tem uma situação de inadimplência e quer fazer esse caminho aí de acerto, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e também conheça esse tema que eu tenho lá no meu curso de finanças pessoais, onde eu mostro em detalhes sobre a questão de dívida, o que é uma situação evitável em dívida, como você pode sair delas, quais o passo a passo que você precisa ter e de uma forma bem completa. São aulas específicas para isso, tá bem? Bom, mas muito bem, vamos ver então o que é o Serasa, como é que você acerta as contas entra no Serasa. Bom, rapidamente, então você tem que fazer o seguinte, você pode entrar lá no Serasa Limpa Nome, tá? Você coloca o seu CPF e vai aparecer as dívidas que você tem lá para fazer esse tipo de negociação. O Serasa, então, tem lá alguns fornecedores cadastrados dentro do Serasa, bancos, instituições, outras financeiras, fornecedores, enfim, em que você pode, então, identificar a sua dívida lá dentro. E esses fornecedores, então, por que isso é importante? Por que é importante esse intermediário? Porque você pode, então, ali ver as ofertas que eles estão oferecendo em determinados momentos para acerto de conta. Bom, isso é um ponto, então esse é um caminho. Outro caminho, tá, é você então fazer as suas contas, né, ter o seu orçamento e ver se você está em condições de assumir parcelas dessa dívida que estava parada lá e que você quer acertar agora. Que condições são essas? Se esse desconto vale a pena e se você realmente pode pagar. Então esse é o segundo passo, ou seja, ter as suas contas em dia. E o terceiro passo é o seguinte, junto com esse aqui, tenha calma, tá? Tenha calma para acertar, não tenha pressa. E o mais importante é ter consciência se você realmente tem condições, se o valor que está lá vale a pena e você quer limpar o seu nome lá no Serasa. Bom, então o orçamento aqui é uma peça fundamental para então trabalhar. Se você tem condições, então siga em frente, tá? Veja esse desconto, tá? Aproveite as oportunidades e você tem então a condição aí de sair fora. Bom, existe outra coisa também dentro do Serasa, que ele chama do feirão, tá? O feirão de ofertas, tá? Então tem determinados momentos que as ofertas para acerto de contas são maiores e melhores. Uma vantagem de fazer via o Serasa é de que você então você tem oportunidade de fazer esse tipo de acerto direto com o seu credor, tá? Esses credores que eu falei que estão cadastrados lá. E com isso tem mais seriedade, você não corre o risco de, por exemplo, estar fazendo acertos com cobradores que muitas vezes pode estar inclusive envolvidos em alguma pretensão de golpe. Então, o Serasa tem esse movimento todo, tá, de acerto, tá, e esses são os principais pontos que você precisa fazer. Se você realmente não importa se a dívida foi uma dívida que ela foi feita por qual razão, se você fez e você não pôde pagar e qual é o motivo disso, a avaliação disso não interessa agora. Você vai acertar, chegou um momento que você resolveu o que pode e quer acertar e qual o caminho. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Tá? Bom, uma outra coisa como informação também é saber o seguinte, tá? Pode ser que essas condições não sejam suficientes, essas condições não cabem no seu orçamento, enfim. Então, você saiba também que uma dívida no Serasa ela fica ativa até 5 anos, depois de 5 anos ela prescreve. Tá? Não estou dizendo com isso que você deve esperar 5 anos e aí se beneficiar disso e seguir fazendo outra dívida. Não é isso. Eu acho que as dívidas existem, independente do motivo que ela foi criada, elas devem ser saudadas, devem ser cumpridas. Claro que aí tem várias coisas que a gente precisa ponderar. Juros, por exemplo, abusivos é muito comum nesses investimentos, investimento para quem emprestou, tá? Nessa situação de empréstimo que você fez, então tem muito cuidado nisso. Então, se não for uma oferta que caiba no seu orçamento, que a taxa de juros não seja adequada à conta que você precisa para isso funcionar direitinho para você, então é o seguinte, vale a pena, em muitos casos, quando a dívida é grande, você verificar, inclusive, com um perito contábil, enfim, que faça as contas dos juros devidos efetivamente. Porque juros compostos, né, renegociados, eles são inconcebíveis de pagamento. Você tem uma dívida e ela é corrigida com juros compostos, principalmente as taxas que normalmente são utilizadas, ela é ilegal, tá?
Tá? Então, duas coisas, você faça a conta, vê quanto é que é o valor com um perito, né? Um documento oficial, vale a pena, porque o custo disso talvez seja muito pequeno em relação ao custo que você tem pagando os juros de uma negociação. Então você faça as contas, e se você não consegue acertar com o seu fornecedor pelo Serasa ou fora do Serasa, você tem o caminho então de procurar um advogado para discutir essas questões, principalmente na questão de juros, né? Os juros normalmente são abusivos, tá? Em situações de dívidas, como a gente vê, de cartão de crédito, de cheque especial, enfim. Então, sob o aspecto, se não conseguiu acertar amigavelmente, tem esse outro caminho que, felizmente ou infelizmente, ele está aí para ser usado. Tá? Você é uma pessoa do bem, uma pessoa organizada, uma pessoa que pretende ter um futuro financeiro de sucesso, então você precisa resolver isso e resolver de uma forma que não seja uma forma que vai lhe dar um prejuízo tão grande como essa questão de juros que eu estou falando. Bom, me estendi um pouquinho, tá, para falar, começando pelo Serasa, então concluindo, pelo caminho de você acertar via o Serasa. Então, recapitulando, nós temos o Serasa Limpa Nome, tem o ofertão lá, feira de acertos do Serasa. Então você entra no site, põe o seu CPF, você verifica lá e vê se tem condições de acertar isso. Então esse é um resumo, tá? E essa era a intenção do vídeo de hoje, tá bem? Espero que tenha sido útil para as pessoas que realmente têm essa dúvida, tá? E no mais, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!